Observe a leitura de Gênesis 6,5 que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Que o Senhor Deus nos abençoe. Eu quero pensar com você aqui nesse texto hoje. Acho que a pergunta é: o que é pecado, hein, gente? O que é pecado? Aonde ele vai nos levar? Tem coisa aqui importante que eu quero compartilhar com você. Dá um pulinho aqui. Olá, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 77º vídeo. E estamos diante desse texto em que a Bíblia nos diz que antes do dilúvio viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Ainda tem gente que pensa que pecado é um ato. Sim, a Bíblia também chama os atos de atos pecaminosos. Matar, pecado. Roubar, pecado. Adulterar, é pecado. Ok, um ato é um pecado. Mas pecado é muito mais do que um ato. Eu acho que nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, vou fazer a seguinte comparação. O pecado é um vírus. E você sabe que vírus não é um ser vivo. É um complexo molecular, uma capa de proteína que protege uma fita ou de RNA ou de DNA, ou as duas, DNA e RNA. Já temos encontrado vírus, megavírus, né? Vírus com DNA e RNA. Então, mas o vírus, ele não é vida porque ele não consegue produzir descendência, ele não tem maquinaria celular. Ele depende exclusivamente de ter acesso, de entrar num organismo e poder invadir uma célula. E quando ele invade a célula, aí ele libera aquela fita de RNA ou DNA, que contém o código genético dele, né? E aí ele utiliza a maquinaria celular para duplicação daquele material genético. E aí é que ele vai infeccionando, à medida que ele vai desenvolvendo, crescendo, multiplicando, ele vai adoecendo o corpo. Ele precisa, então, de instalar-se dentro. Foi assim que ele fez com o ser humano. O pecado é uma doença, mas instalou-se no coração, só que não é na célula, é na alma do homem. E agora, essa realidade vai produzir descendentes, vamos dizer assim, né? Então, todos os seres humanos que nascem contaminados por essa realidade do pecado. E aí você não precisa nem ensinar coisa errada para ninguém. A teimosia, a ambição, tudo isso é verificado já na vida de uma criança. É uma tendência, uma propensão para as coisas erradas, para a desobediência, para a teimosia, etc. Tal. E essa realidade chamada pecado, essa doença, vai produzindo frutos ao longo do tempo.
E então é isso que a Bíblia diz, que o mundo pré-diluviano chegou a uma condição tal que o ser humano, no seu coração, só pensava, maquinava como produzir o mal. Aliás, a gente tem a impressão que muita gente faz assim, né? Vai dormir e fica calculando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer... Tem gente que se debruça sobre, deve ser, né? Se debruça sobre como fazer o mal. O Salmo 36, né? Ele menciona no verso 4 algo parecido com isso. O Senhor Jesus Cristo disse que do coração é que procedem as mentiras, os furtos, a imoralidade, é do coração do ser humano. E esse era o coração do ser humano pré-diluviano. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Agora estava incontável já sobre a terra. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Não dava mais para aproveitar nada. Com exceção de um homem que Deus se agradou. Mas isso aí é papo para o nosso próximo vídeo. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, dê uma curtida aí, né? E até o próximo encontro, se Deus assim permitir.